Ele olha para o contexto dele, o lugar onde ele vive. Passei pelo campo de preguiçoso, junto à vida deste homem. Eis que tudo estava cheio de espinhos. Espinhos que tinham que ser identificados, podados, cortados. Não vai se deixando. A preguiça ela pode ser manifesta na nossa vida material, mas na nossa vida relacional. A gente vai deixando os nossos relacionamentos meio cheios de espinhos. A gente não conversa. Quando a gente vai perceber, olha para as pessoas e percebe que elas também estão cheias de espinhos. Que sentido? Nos teus relacionamentos interpessoais, as mágoas acontecem, o mal entendido acontece, as situações acontecem, nós não conversamos e nós não trabalhamos. Aliás, é bem interessante tratar de um problema, de trabalhar um problema, ou de discutir, de ministrar sobre aquilo, de chamar para colocar sobre a mesa. Porque às vezes, queridos, depois de uma conversa de 5, 10, 15 minutos, muda o cenário. E aqueles espinhos relacionais que estavam se interpondo naquela relação, eles são identificados e são parados, e cortados, e lançados para longe de nós. Bastava parar para cortar os espinhos. Mas passe pela casa do preguiçoso, e o campo dele, a vinha dele, está cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tudo fala de um lugar de proteção. A gente sabe que precisa tratar bem, da nossa casa também, da nossa igreja. A gente deve sempre levantar um muro de proteção para o diabo não chegar e ferir. Mas às vezes os nossos muros de pedra estão comprometidos. E a gente não tem trabalhado os nossos muros de proteção. Por que, meu amado? Tem que desafiar nessa noite a reerguer os muros de proteção do seu ministério. Eu quero te desafiar a olhar para a possibilidade dos espinhos terem se levantado e eles estarem aí incomodando. Espinho também fala de maldição. E de não estarmos trabalhando essas maldições, lançando-as para longe de nós. O seu muro de pedra em ruínas. Tendo visto isso, considerei, vi e recebi a instrução, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso, e assim a gente vai deixando a vida passar. Um pouquinho de espinho ali, um pouquinho de muro quebrado aqui, um pouquinho de urtiga no campo ali, e não trabalhamos. As questões que precisam ser trabalhadas. E o Senhor quer nos livrar disso, em nome de Jesus. O texto que eu acabei esquecendo de anotar, mas o texto diz exatamente assim: o preguiçoso é como fumaça nos olhos, ou como vinagre para os dentes, para aquele que o manda. Entendeu? É a relação patrão e empregado. O patrão que fala para o empregado: faz isso, mas se o empregado é preguiçoso, essa atitude preguiçosa do empregado é para com o seu patrão como fumaça nos olhos e como vinagre nos dentes. Ele sabe que o vinagre estraga os dentes e que a fumaça incomoda os olhos. Não é verdade? E quando você lida com situações assim, às vezes de pai para filho, de patrão para empregado, ou alguém que está sob a autoridade sobre outra pessoa, mas quando ele está lidando com um preguiçoso, que ele sabe que aquilo que está sendo dito para fazer até pode ser feito, mas o será amarrado, arrastando,
não querendo fazer, gemendo, aquilo para quem manda é como vinagre para os dentes e é como fumaça para os olhos. Vamos pensar no nosso papai querido, Pai Celestial, que doa do seu Espírito para a sua igreja, dá uma incumbência para a igreja. Igreja, salva os perdidos. Igreja, entra em oração, porque há um leão que anda ao redor procurando tragar as pessoas. E às vezes fazemos corpo mole para orar, fazemos corpo mole para evangelizar, arrastamos um saco de 100 quilos e nos tornamos para Deus como fumaça nos olhos dele e como vinagre nos dentes dele. Quando o Senhor amoroso e bendito quer entrar em parceria conosco para fazer uma obra, como Jesus fazia uma obra. Num determinado dia, Jesus estava tão empolgado porque uma vida estava sendo salva. Meus discípulos vieram de longe com uma comida quentinha, um marmitex bem quentinho, ali para Jesus, dizendo: come, Jesus. E ele fala: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Porque nada tem a minha vida como preciosa para mim mesmo, contando que cumpra com alegria a carreira que está proposta. Já mostramos Jesus e Paulo e tudo mais. É porque é o nosso decreto de uns anos. Mas eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Jesus, a comida dele era fazer a obra de Deus, era fazer o trabalho de Deus, porque ele estava impelido pelo Espírito, não da preguiça, mas pelo Espírito que fazia com que ele se levantasse para ensinar, para pregar e para fazer aquilo que estava no coração do Pai. Eu quero que a minha oração nesta noite seja a seguinte: Senhor, eu não quero ser fumaça, não quero que minhas atitudes sejam fumaça nos teus olhos, e eu não quero que as minhas ações ou as minhas omissões sejam para o Senhor vinagre dos teus dentes. Usa, não quero comer o pão da preguiça. Livra-me, Senhor bendito, de gastar as minhas noites na frente de uma televisão ou na frente de uma internet que me roube uma noite de descanso e que me roube o potencial do trabalho no dia seguinte, que me peça talvez acordar um pouco mais cedo, até para estar contigo em oração. Livra-me dos embaraços deste mundo, porque eu quero ser semelhante ao Senhor no seu trabalho. Quero dar alegria ao teu coração, fazer uma obra que enche o teu coração de alegria em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Vamos ficar em pé.